E aí, meus amores? Olá, meninos. Que homem bonito. Fala, Claudinho. Tudo em paz aí? Tudo tranquilo, John? Como é que tá? Estamos aqui, sossegado. Sem Prontinho? segredos. Esperando Prontinho esses pra gente, gatinhos aí. prontinho pra gente mandar ver numa luta aí? Vamos lá, vamos brigar juntos. Meus queridos, muita saudade de todos vocês. Saudade, Primeiro eu meus queria amigos. agradecer muito o Claudinho por essa parceria aqui. A gente vai fazer Isso, eu uma que aulinha aí para agradeço. vocês, matemática, biologia. Espero que vocês gostem bastante. Eu me enrolo de vez em quando um pouquinho nesse negócio de Instagram, e o Claudinho é mais descolado um pouco, e ele vai me ajudando aí. A gente vai tentar fazer uma aulinha para vocês aí de genética e probabilidade. Meu sonho Boa. se realizou. Dar uma aula de genética com um professor de matemática para ensinar probabilidade e não tendo que ser eu a dar aula de probabilidade. Acho que é melhor, melhor que encomenda. E ainda mais um mestre desse, um cara que eu admiro muito, sou fã número um, fera demais. E é um prazerzão estar com ele aqui para a gente Oi, João. trabalhar juntos. Você sabe que é recíproco. Joãozinho é meu irmão, gatinho. Ele é da antigona, parceiraço. Enquanto você vai falando com os meninos aí um pouquinho, eu vou virar minha câmera aqui para poder mostrar para eles algumas coisinhas ali. Vai fazendo Bom, fala aí, aí, Claudinho. vai tranquilo aí que é nóis. Tem segredo não. E aí, gatinhos, passaram bem de ontem para hoje? Todo mundo tranquilo? Sem segredos? Ontem foi legal também. Ontem eu fiz com o Jeff. Foi bom, Joãozinho, também. Brincamos um bocadinho. Dois feras, né? Foi Vocês bom aí, foi arrebentam. tranquilo. Pessoal, como é que tá aí o som? Faz um joinha aí pra gente saber que o som tá legal para vocês. Vocês estão conseguindo escutar a gente direitinho aí. O meio do Claudinho aí tá um som legal, vocês estão conseguindo Tá dando pra ouvir escutar. beleza, né, gatinhos? Põe um joinha. Se estiver Bele- escutando belezinha, só põe um Beleza. joinha pra gente. Galerinha, então vamos lá. Vamos bater um papinho aqui hoje sobre genética e probabilidade. Vou fazer algo bem básico de primeira lei de Mendel, tá? Antes da gente trabalhar um pouquinho aí mais ao lado da probabilidade com o Claudinho, eu quero fazer com vocês aqui uma introduçãozinha básica. Eu ando preferindo fazer uns desenhos aqui. Não ficam tão bons, né? Eu não sou profissional em desenhar, inclusive meu sonho é chegar aos pés do PH, que arrebenta aí nos desenhos, bração PH. E aqui a Joãozinho, gente esse é vai o tentar cara. fazer PH, ó, desenho essa turma de só biologia é quebra-galho. foda. Meus queridos, Fenomenal. deem uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu estou Saborzinho. representando para vocês uma célula. E aí, como toda célula humana normal, que a gente chama de somática, nós vamos apresentar pares de cromossomos. Joãozinho, por que par? Porque nós temos aqui um cromossomo de origem materna e um outro cromossomo de origem paterna. Então, sempre a gente vai apresentar aí os pares de cromossomos. E como nós temos 46 cromossomos, nós vamos organizá-los aos pares e, consequentemente, 23 pares. E aí algo que eu preciso de muita atenção de vocês. Meus queridos, os 22 primeiros pares, eles são chamados de autossômicos. Somente o último par, que é conhecido como par sexual, e esse par sexual, ele recebe esse nome exatamente porque é ele o responsável por diferenciar os indivíduos masculinos dos femininos. Conosco, espécie humana, a diferença ali no par 23 está relacionado com a presença de 2X, quando for caso de mulher, e um X e um Y, que é um cromossomo, esse Y, um cromossomo um pouquinho menor, e que vai ser a determinação sexual para o indivíduo masculino. Então, basicamente, o último par ali é que vai determinar se é macho ou se é fêmea. XX fêmea, XY macho. Joãozinho, e os outros 22 que a gente chama de sexual, ou de autossômicos, ou simplesmente de pares autossômicos? Pessoal, esses aí são os responsáveis por características que são comuns entre homens e mulheres. Então, por exemplo, se eu determinei, exemplo hipotético, lá no par 3 eu tenho um gene que determina que meu cabelo vai ser liso.
Homem tem cabelo liso, mulher também pode ter. Então é um gene autossômico, é um gene que está em um cromossomo autossômico e, consequentemente, ele é comum para homem e mulher. Então, toda vez que vocês ouvirem falar que é um gene, que é uma característica, que é um cromossomo autossômico, homens e mulheres vão apresentar esse gene, esse cromossomo, essa característica, tá? E aí, essa é a definição básica entre autossômico e sexual. E aí, quando a gente vai formar gametas, a gente tem que ter em mente que a gente nunca manda todo o nosso DNA para um gameta, né? Um espermatozoide vai receber metade do que eu tenho. Um óvulo, ele vai receber metade do que a mulher tem. Obviamente, por que disso? Porque eu preciso mandar metade do pai, metade da mãe, para formar um embrião e originar um indivíduo, com característica paterna e característica materna. E como isso é feito, Joãozinho? Então, aqui de uma forma bem simplificada, como o caso aqui do 23º par, CXX, eu estou falando de mulher. Então, nós vamos falar de formação de óvulos. Pessoal, só um adendo aqui. Quando a gente fala de óvulo, a mulher tem uma diferença em relação ao homem, que ela vai ter aqui na meiose 1, uma das células formadas, ela vai regredir. Tá? A gente tem ali uma absorção de nutrientes de uma das células que vai ficar com muito nutriente, enquanto a outra fica com uma quantidade muito pequena e depois se degenera. Mas aqui eu não vou levar isso em conta. Tá? Isso aqui é só para fins didáticos, então não vou levar isso em conta para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, se vocês repararem bem aqui, olha o que está acontecendo. Na hora de formar os óvulos, na hora de originar os gametas, a primeira coisa que vai acontecer lá na meiose 1, lembrando que meiose tem 2 etapas, é separar os pares. O primeiro gameta aqui, ou projeto de gameta, ele vai receber somente um dos dois do par 1. Então, suponhamos que esse aqui, ó, o azul do par 1, ele vem para esse primeiro projeto de gameta, ou pré-gameta, e o vermelho ele vai ter que separar e ir para outro. Ah, Joãozinho, então você está me falando que cada célula dessa nova que está sendo formada, ela já vai aparecer com metade dos cromossomos. Do que seria o par. Perfeito. Então essas novas células, elas vão ter um do par 1, um cromossomo do par 2, um do par 3. E isso é para garantir que no final das contas, eu consiga colocar metade dentro de um gameta. Então repara lá, ó, eu fiz a separação, par 1 veio um para cá, e um para lá. O par 2 vai acontecer o mesmo, o par 3 o mesmo. E é claro que eu posso ter aqui variações entre o do pai que vem para um lado, da mãe que vai para o outro. Imagina as possibilidades que eu tenho aí de formação de gametas diferentes. O pessoal da matemática aí pode trabalhar com essa parte aí de rearranjo, recombinação, né, Claudinho? É. Então dá para fazer Você pode trabalhar com a combinação. Nesse caso, a combinaçãozinha. Então já daria para fazer, para ter uma ideia aí da quantidade de combinações diferentes. Lembrando que isso acontece no espermatozoide, isso acontece na formação do óvulo, e a gente ainda tem outros mecanismos de variabilidade genética. Recombinação, né, o crossing over, a gente ainda tem a questão de mutações, então tem um monte de coisas que vão formar vários e vários gametas diferentes. Por isso essa grande variabilidade. Então tudo isso explica por que você foi formado pelo espermatozoide do seu pai, pelo óvulo de sua mãe, e um irmão seu, que também recebeu o espermatozoide do seu pai, e o óvulo de sua mãe, eles são diferentes. A gente tem uma variedade muito grande de espermatozoides e de óvulos. E coincidir de um espermatozoide ter o mesmo DNA, um óvulo com o mesmo tipo de DNA, fecundar pessoas diferentes, muitos anos depois, muitos anos antes, e formar um indivíduo com a mesma carga genética de um dos filhos, é praticamente impossível, tá, de acontecer. Muito, muito, muito improvável de acontecer. Pessoal, e aí no fim das contas, então, só para a gente fechar essa parte, vocês derem uma olhadinha aqui, eu demarquei um óvulo, então lembrando que o óvulo ele vai ter um cromossomo de cada par, um do 1, um do 2, um do 3, do que seria o par, e aí se ele encontra-se com um espermatozoide que vai trazer o outro complemento, dá uma olhadinha aqui o que aconteceu, ó. Esse par 1 ficou com um que veio da mãe do óvulo e um que veio do pai. O par 2 a mesma coisa, o 3 a mesma coisa, e aqui no caso o 23. Um que veio do pai e um que veio da mãe. E aí Joãozinho, vira a câmera. O óvulo vira a câmera um pouquinho, Joãozinho. Vira a câmera só um pouquinho. É porque não está aparecendo a última parte. É, o último pedaço, o último. Aí, John. Valeu, obrigadão, Claudinho. Pessoal, então, só recapitulando aqui, ó, que eu estava dizendo. Então, esse embriãozinho, ele é formado pelo par 1, um que veio da mãe, do óvulo,
e o outro que veio do espermatozoide. E aí aqui eu mostrei o último par, obviamente não dá para ficar mostrando todos. No 23, um que veio da mãe e o outro que veio do pai. E é isso que formam os indivíduos. Tá? Um cromossomo sempre de origem paterna e o outro de origem materna. Seguindo aqui nossa sequência, eu vou dar uma reforçadazinha nessa questão aqui, ó, que a gente chama de pigmentação da pele. O indivíduo ele pode ser albino ou ele pode ter a pele pigmentada. E aqui eu fiz questão de colocar uma foto, uma imagem, para mostrar para vocês a discrepância que tem entre o indivíduo pigmentado e o indivíduo que não é pigmentado. Isso segue um padrãozinho muito legal, muito tranquilo, de primeira lei de Mendel. E eu coloquei aqui a representação, deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. De cá. Olha lá, pessoal. O indivíduo que é pigmentado, ele é chamado de dominante, ele tem uma característica dominante. E só para relembrá-lo, sempre que tiver uma característica dominante, a gente representa por letra maiúscula. Então tá lá. No caso, a gente sempre pega a primeira letra da característica recessiva. Se a recessiva é o albino, o Azinho aqui é o parâmetro, tá? Então, albino é recessivo, A minúsculo, pigmentado é dominante, A maiúsculo. Lembrando que se eu recebo um cromossomo do meu pai e um da minha mãe, eu vou receber um gene do meu pai e um da minha mãe. Como consequência, dá uma olhadinha nessa pessoa. Ela recebeu um azão, por exemplo, do pai e um azão da mãe. Como o azão determina que o indivíduo seja pigmentado, essa pessoa 1 vai ser um indivíduo com pigmentação da pele. Ô, Joãozinho, a pessoa que é branca é albina? Não, pessoal, o branco ainda é pigmentado, ele ainda produz melanina. O albino ele não produz melanina, ele não tem pigmentação da pele. Então ele está abaixo do branco, tá? Do indivíduo que é branco. Então quem é pigmentado pode ser branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e o negro, certo? Então a gente faz essa diferenciação. Bom, o caso ali da pessoa 2, se vocês observarem bem, recebeu um gene azão que determina que o indivíduo seja pigmentado e recebeu o gene azinho que determina que o indivíduo seja albino. Aí a pergunta, vai ser pigmentado ou vai ser albino? O azão sendo dominante, ele vai se sobrepujar ao azinho. Consequentemente, mesmo o indivíduo 2 carregando o gene para ser albino, ele vai ser de característica dominante e aí a gente vai dizer que o indivíduo é pigmentado. E o último caso lá, que eu vou ter que virar a câmera um pouquinho para vocês verem, tá lá. Ele recebe o azinho do pai e o azinho da mãe, consequentemente, só tendo o gene recessivo, ele vai apresentar a característica albina. Aqui eu coloquei um exemplo de cruzamento, quero que vocês deem uma olhadinha. Oi? Joãozinho, eu adorei o sobrepujar. Eu adorei o sobrepujar, achei interessante. Vou usar. Você achou chique? Ótimo, chique demais. Achou muito chique? Muito chique. Tô gastando, não tô? Ficou bonitinho, sobrepujar, achei gostei. Tá certo. Pessoal, voltando aqui para a historinha do cruzamento. Dá uma olhadinha, ó. Para fazer o cruzamento, eu tenho duas opções. Se eu tenho um indivíduo azinho, aqui ele tem o par, na hora de formar gametas, eu não falei que os cromossomos são separados? Então, se isso aqui é um homem, ele forma 2 espermatozoides. Um com azão, outro com azinho. Se isso aqui é uma mulher, forma 2 óvulos, um com azão, um com azinho. E aqui eu te mostro o cruzamento, tá? Os cruzamentos possíveis. Se esse espermatozoide se juntar com esse óvulo, se esse com esse óvulo, e aí eu vou montando as possibilidades. A outra forma muito simplificada também é o que a gente chama de chuveirinho, igual vocês fazem lá na matemática. Ó. O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro, e assim por diante. E ainda tem uma terceira possibilidade, o Claudinho vai dar uma aulinha de genética já para vocês, ele vai mostrar. Você pode usar o quadro de Punnett, que é quando você organiza os gametas masculinos e femininos num quadro, e você faz exatamente isso aqui, só que de uma forma mais organizada. Certinho? O Claudinho vai bater um papinho agora com vocês, falar um pouquinho de probabilidade, e depois a gente volta, que eu quero mostrar umas coisinhas aqui ainda de genética. Manda ver aí, Claudinho. Valeu, John. Meus amores, então sobrou para mim agora. Né? Vamos trabalhar juntos aqui, vamos analisar. Então, olha só. O interessante de biologia é que ela cabe em um monte de análises quando eu comparo com a matemática. Tá bom? Então, dá para trabalhar com a biologia em um monte de vertentes. Eu posso trabalhar com, dentro da biologia, na genética, com matemática. Posso trabalhar também dentro da ecologia, com curva de crescimento. Né, Joãozinho? Dá para trabalhar em um monte de situações
quando o assunto é matemática e biologia. Hoje, o Joãozinho me convidou, então, para a gente brincar um pouquinho com a genética. Genética e probabilidade tem tudo a ver, ok? Para começarmos a trabalhar, a aplicar a ideia de probabilidade associada à genética, vamos só recordar um pouquinho o que é probabilidade. Meus amores, probabilidade nada mais é do que um pedacinho da matemática, um ramo da matemática que estuda o que nós chamamos de experimentos aleatórios. O que são experimentos aleatórios? São ações que eu repito várias vezes e elas podem gerar resultados diferentes. Tudo bem? Como assim, Claudinho? Ações que eu repito várias vezes e pode gerar resultados distintos? Sim, por exemplo, se eu pegar uma moedinha e ficar jogando a moeda, ok? Uma moeda normal, convencional, ela tem duas faces, uma cara, outra coroa. Se eu jogar a moedinha, pode acontecer cara ou pode acontecer coroa. A ação é a mesma, é jogar a moeda, mas os resultados podem ser distintos. A esse tipo de ação é que eu chamo de experimento aleatório. Então, a probabilidade vai simplesmente, ela vai doar seu tempo todo ao estudo desses experimentos aleatórios. Tudo bem? Tranquilo? Então, probabilidade é o ramo da matemática que estuda experimentos aleatórios. Experimentos aleatórios são ações que eu repito várias vezes e geram resultados distintos. Exemplo que o Joãozinho deu, nascimento de crianças. Né? Nascimento de uma criança pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Tudo bem? A ação do nascimento é a mesma, mas pode gerar resultados distintos. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é probabilidade. Estudo de experimentos aleatórios. Experimentos aleatórios, essas ações que repetidos podem ocorrer resultados distintos. Tranquilo? Para exemplificar, eu vou virar um pouquinho a câmera, que eu vou deixar ali para vocês analisarem comigo. Eu vou sugerir um assunto assim para a gente brincar. Se eu perguntar para você, um casal, eles querem ter 3 filhos. Tudo bem? Então, um casal normal, tranquilo, sem problemas, eles pretendem ter 3 filhos. Quais e quantos seriam os resultados possíveis? Vamos brincar um pouquinho? Então, eu vou escrever aqui, vou passar aqui para a minha plataforma e vou escrever com vocês. Então, a nossa brincadeira, só conversa comigo. Dá para ver aí bonitinho, Joãozinho? Dá, né, João? Dá para ver a beleza. folhinha, João? Dá para ver. Dá um ok para mim aí, João. Então, meus amores, 3 filhinhos, tudo bem? Se eles vão ter 3 filhos, as crianças podem nascer do sexo masculino, que eu vou chamar de Emílio, ou do sexo feminino, que eu vou chamar de F. Tudo bem? Se são 3 crianças, são 3 ocorrências distintas. Então, eu tenho o primeiro filho, o segundo filho e o terceiro filho. Tudo bem? O primeiro filho pode ser menino ou menina. O segundo filho pode ser menino ou menina. Mesma coisa, menino ou menina para o terceiro. Esse processinho, esse sisteminha que nós estamos fazendo, é adotado lá na análise combinatória. Esse processo é chamado de árvore de possibilidades. Claudinho, por que árvore de possibilidades? Porque ele vai me contar quais são os resultados que eu posso ter nessa brincadeira. Lembra, eram 3 filhos. Então, primeiro, segundo e terceiro filho, quais são e quantos são os resultados? Então, quais? Basta eu analisar. Pode nascer menino no primeiro, menino no segundo filho e menino no terceiro. Ou menino, menino e menina. Ou ainda menino, 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 menina, ou ainda menino, menina, e repete os mesmos para o terceiro. Todo mundo compreendeu aqui, facinho? Mesma coisa se o primeiro filho for menina. Então, esse sistema, esse esqueminha que nós montamos, chamamos de árvore de possibilidades. Ele me ajuda a descrever os resultados. De que maneira? Os resultados possíveis, então, seriam menino, 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 menina, menino, só montando, tá, gatinhos? Menino, 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 menina, menino, menina, menino, menino, menina, menina. Agora, se o primeiro for menina, mesma coisa. FMM, FMF, FMF e FFF. Então, esses são todos os resultados possíveis. Quando eu tenho
todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, eu chamo esse conjunto de amostral. Então, o que é o amostral? Amostral ou amostra é o conjunto formado por todos os resultados possíveis. Tudo que pode acontecer dentro de um experimento aleatório. Claudinho, qual que é o experimento aleatório? É nascer as 3 crianças. Então, quais resultados possíveis? Todos esses resultados que nós montamos. Tudo bem? Agora, quantos resultados eu tenho na minha amostra? A minha amostra, meu espaço amostral, ele tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados. Então, qual o total de possibilidades? 8 resultados. Meus amores, esses 8 resultados são chamados de total de casos, ou total de resultados. Então, quantos resultados podem acontecer? 8 resultados. Agora, digamos que o probleminha peça para a gente analisar a seguinte condição. Ele quer pelo menos uma menina. Então, quando ele diz pelo menos uma menina, é o desejado. É aquilo que eu quero que aconteça. O conjunto formado por todos os resultados desejados, aquilo que eu desejo que aconteça dentro do experimento, é chamado de evento. Então, o que é o evento? Evento é o conjunto formado por todos os resultados desejados. Nesse caso, eu quero pelo menos uma menina. Se eu quero pelo menos uma menina, então pode acontecer uma menina, 2 meninas ou 3 meninas, tudo bem? Então pode acontecer uma menina, olha que bonitinho, uma menina aqui, uma menina aqui, aqui, uma menina aqui, tudo bem? Mas ele falou pelo menos. Se é pelo menos, pode ser 1, 2 ou 3 meninas. Então 2 também serve. Mais uma aqui, outro aqui e outra aqui, tudo bem? Pelo menos 1, então 1, 2 ou 3. Então isso também serve. Então meu evento, meu conjunto de evento, a quantidade de elementos que eu quero que aconteça, então, é um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados. 7 resultados é o meu total desejado. Desejado. É aquilo que eu quero que aconteça. Tudo que eu quero que aconteça compõe o meu evento. Tudo bem? Então, quando eu quero calcular probabilidade, é fácil brincar. Probabilidade é uma razão. Claudinho, o que é uma razão? Ontem nós vimos um pouquinho, conversando sobre razão áurea. Razão é o resultado de uma divisão. Só que não é qualquer divisão. É uma divisão entre 2 grandezas. Então, quando eu quero calcular a probabilidade de um evento, eu faço casos favoráveis sobre todos os casos. Como assim, Claudinho? É tudo o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Tudo o que eu desejo sobre tudo que pode rolar dentro do meu experimento. No caso, eu quero pelo menos uma menina, foi um total de 7 resultados. Então, os casos favoráveis para a minha análise são 7. Mas são 7 de quantos? De 8 resultados. Tudo bem? Tranquilo, facinho, né? Aí agora, o que mais que eu posso brincar um bocadinho aqui? Ó? Eu posso dizer assim para você também. Quando o assunto é genética associada à ideia de probabilidade, tem 3 relações que eu preciso guardar com carinho. 3 regrinhas de probabilidade que são bastante utilizadas dentro da genética. Lindas. Inclusive, lindas. Lindas e maravilhosas, né, João? O que que acontece? São regrinhas bem simplesinhas, tá ok? Nós brincamos com elas da seguinte forma. Uma regrinha, ela vai representar o que nós chamamos de união de eventos. O que que é a união de eventos? A união, ela vai ser representada pela partícula ou, tá ok? Acontece o primeiro ou acontece o segundo resultado. Toda vez que aparecer a partícula ou, para combinatória, trata-se da união de 2 eventos. Como é que eu trabalho com a probabilidade da união de 2 eventos? Simplesinho, gatinhos. A probabilidade de 2 eventos, ela é sempre dada por essa expressãozinha. Ó. Aqui na matemática, ela é escrita um pouquinho mais feia. Na biologia fica mais bonitinha. Olha só. Probabilidade de A união com B, tá? Juntar o evento A com o evento B é fazer a probabilidade do primeiro, a probabilidade do segundo. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho
dois eventos, tudo bem? A e B, dentro do meu espaço amostral, ok? Então, é juntar a chance de ocorrer o A, mais a chance de ocorrer o B. Tranquilo? Só tem um probleminha. Quando eu analiso isso aqui, quando eu pego a chance de acontecer A e a chance de acontecer B, tá vendo esse espacinho entre elas aqui, ó? Para a matemática, ela ocorre duas vezes. Então, não pode ocorrer duas vezes. Já que ela não pode ocorrer duas vezes, eu tiro ela uma vez aqui. Toda vez que eu analiso um espaço compreendido entre dois conjuntos, aquilo que pertence aos dois ao mesmo tempo, eu chamo de intersecção. Tudo bem? Então, ela é menos uma vez a chance da intersecção. Claudinho, o que o ou significa? O ou significa uma soma. Então, sempre que eu brincar com ou, é a chance do primeiro mais a chance do segundo. Quando eu tenho a interseção, para não contar duas vezes, eu tiro ela uma vez. Como eu te disse, na biologia é mais bonitinho, porque normalmente não aparece isso aqui, ó. Tá? Então, basta eu fazer chance do primeiro mais a chance do segundo. Eu calculo a probabilidade do primeiro acontecer e somo com a probabilidade do segundo acontecer. A segunda regrinha, que é a nossa querida genética... Deixa eu só te interromper um pouquinho, posso? Pode, John. Olha como é que eu faço com os meninos para dar um apoio aí, para ajudar a lembrar isso. Faz um favor para mim, do lado onde você pôs o mais lá em cima, tem o ou, aí você pôs o mais. Escreve soma para mim. Isso. Aí, eu ia escrever no final, John. Não, aí sabe o que eu faço com eles? O do soma combina com o do ou. Então, para ajudar a guardar aí, ó, o. Para ficar um macetezinho aí para lembrar sempre que quando falar a regrinha do ou é a regra da soma. Então, o ozinho, depois do S aí, combina com ou. Então, fica mais fácil aí para alguns lembrarem. Então, sempre a gente procura alguma relação que facilita. Para mim, ajuda muito. Então, usei isso desde o meu ensino médio e me ajuda a lembrar bastante. Então, o João está dizendo que esse ozinho e esse ozinho se conectam. Ou mais soma. Ok, gatinhos? Então, de novo, lá na genética da biologia, normalmente esse cara aqui não vai aparecer, não. Normalmente. Pode aparecer, Claudinho? Pode. Mas eu não sei. Um probleminha lá que os caras estiverem invocados de fazer, né, João? Mas, nunca vi. Outra regra que a genética adora da probabilidade são os eventos chamados eventos independentes. Os eventos independentes são chamados também de simultâneos. O que é simultâneo? Os dois ao mesmo tempo. Acontece um e acontece o outro. Então aqui vai pintar a partícula E. Ok? Então a partícula E sempre vai ser referente à ideia de eventos independentes ou simultâneos. Acontecem ao mesmo tempo. Tudo bem? Toda vez que pintar a partícula E, eu quero que aconteça o primeiro evento e aconteça o segundo evento. Esse ezinho aqui, ó, ele é subtraído da combinatória. Lá na combinatória, o E significa eventos analisados ou experimentos analisados dentro do princípio multiplicativo. Ou seja, acontece a primeira opção, e acontece a segunda, e acontece a terceira. No princípio multiplicativo, princípio fundamental, eu multiplico as opções. Aqui é a mesma coisa, meus amores. Toda vez que aparecer o E, é uma multiplicação. Então, o que eu faço, Claudinho? Chance do primeiro vezes a chance do segundo. Tudo bem? Calcula a primeira probabilidade, calcula a segunda probabilidade e multiplico os dois resultados. Tudo bem, meus amores? Outra coisinha que a genética adora é a ideia dos eventos condicionais. Probabilidade condicional. Condicional aqui não é de prisão, não, tá? Condicional aqui é de condição. Quer dizer o quê? Quer dizer que para um acontecer, o outro tem que ter acontecido. Para que um evento ocorra, o outro tem que ter ocorrido. Quando for trabalhar com condicional, lá na matemática, ela tem um pouquinho mais de trejeitos, um pouquinho mais de macetezinhos para serem analisados. Aqui na genética, você vai guardar só assim, ó. A condicional da genética, ela faz uma redução. Reduz o espaço amostral, a amostra. Essa é a ideia. Tá ok? Então, a ideia da condicional aqui na genética é reduzir o espaço amostral. Como assim, Claudinho? Vou pegar um exemplo besta. Se eu pegar aqui um dadinho, um dado convencional não viciado,
ele tem os seguintes resultados possíveis. Normal, é um dado normal. 1, 2, 3, 4, 5. Dadinho, qualquer um dos 6 resultados podem acontecer. Tudo bem? Aí se eu perguntar assim para você, qual a chance de ocorrer par sabendo que é maior que 2? Maior que 2. Opa, tem uma condição. Qual que é a condição? Eu quero que seja par, mas não é qualquer par. Eu quero um par que seja maior que 2. Então, esse que seja maior que 2 é muito usado aqui na genética, porque ele faz uma redução da amostra. Tudo bem? Então, eu quero todos os resultados maiores do que 2. Então, quais são os resultados maiores que 2? Olha que bonitinho. São esses caras. Quantos resultados eu tenho? Eu tenho 3, tenho 4, tenho 5 e tenho 6. São 4 resultados possíveis. Agora, além de ser maior do que 2, eu quero que seja par. Se é par, quais resultados pares maiores que 2? O 4 e o 6. Ou seja, são 2 resultados de 4. Lembra que o dadinho tinha 6 resultados? Então, a condicional reduziu a minha amostra para 4, que é só aquilo que vai satisfazer essa nova pergunta pelo sabendo o quê. Tudo bem, meus amores? Joãozinho, a bola é sua, Joãozinho. Vai lá. Pessoal, então vamos brincar mais um pouquinho aqui. Eu e o Claudinho, nós vamos fazer uma prática daqui a pouquinho com vocês aí. Fazer um exercício que vai misturar isso tudo. Mas a gente vai relembrá-los um pouquinho. Hã? Ficou tranquilo, né? Deu para visualizar direitinho? Deu para ver direitinho aí, né? Show. Ficou meus beleza. amores, estou tranquilo. Dá um joinha, qualquer coisa, hein? Fala com a gente. Eu desliguei aqui os comentários para não ficar em cima lá da sua aula. Liguei de novo aí, pessoal. Eu vou virar aqui mais uma vez, enquanto o Claudinho bate um papinho com vocês, que eu quero mostrar um detalhezinho antes da gente fazer a aplicação disso aqui. Rogério. Meus amores, olha só então. Aí, na genética, toda a parte que vocês vão ver com a gente mais na frente na matemática, que probabilidade é gigantesca. Tem um monte de detalhe massa para brincar, um monte de probleminhas bem interessantes, tá ok? Mas para a genética, basicamente elas se atêm a essas três regrinhas. A regrinha do ou, a regrinha do e e a condicional. O ou, sempre que pintar a partícula ou, soma. Chance do primeiro, mais a chance do segundo. Pintou o e, acontece o primeiro, e acontece o segundo. O e sempre multiplicação. Multiplica as probabilidades. E a condicional faz uma redução. Reduz a nossa amostra. Tudo bem? As três regrinhas são amplamente utilizadas aí dentro da análise de genética. Tudo bem? Vai, João! Meus queridos, lembrar um pouquinho aqui de heredograma, que é a genética usando uma representaçãozinha gráfica. Então, toda vez que a gente quiser falar de macho, a gente vai usar o quadrado. Toda vez que a gente quiser falar que ele tem uma característica oposta, a gente vai rachurar, a gente vai pintar esse quadradinho. E aí tomem cuidado com isso. O que é característica oposta? Exemplo, se eu digo que esse aqui ele é pigmentado, o pintado é o oposto, ele é albino. Se eu digo que esse aqui enrola a língua, o pintado é o oposto, não enrola a língua. As pessoas têm mania de acharem que sempre que for pintado é recessivo. E tomem cuidado com isso, que nós sempre teremos que fazer análise do heredograma para saber se o pintadinho ele é recessivo ou se ele é dominante. Tem que fazer a análise, tá? Não julguem, não façam um pré-julgamento aí, porque tem um monte de casos que a gente vai ver o pintado como dominante e vai te fazer errar. Então, dá uma olhadinha, a bolinha, o círculo, representa a fêmea, círculo pintado, a fêmea com característica oposta. Um traço entre eles significa cruzamento. Se eu tiver 2 traços, isso indica cruzamento entre parentes, que a gente chama de consanguíneo, tá? Então, indica grau de parentesco. Toda vez que você tiver aqui um losango, isso significa que o sexo... Como é que é? Não, os bichos, os nossos queridos parceiros entrando aí, velho. Bispeira, a galera toda participando, João. Rogério, meu parceiro de matemática. Vai lá, João, tá massa, João. Receber a galerinha. Queridos, se tiver um losango, significa sexo desconhecido. Como assim, Joãozinho? Aí eu chego lá e falo, ó, nasceu a criança lá do fulano de tal, nasceu, é menino ou menina? Ah, eu não sei, mas eu sei que nasceu com um problema. Então, quando a gente não conheceu o sexo, mas conhece a característica, a gente vai usar o losango. E toda vez que for uma criança, a tendência é que se use um triângulo. Joãozinho,
É muito comum isso? Gente, não, porque na realidade, em poucas situações vai interessar se é criança ou não. Principalmente nos casos que nós temos alguma doença que leva à morte antes de entrar na adolescência, uma distrofia muscular, alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, não faz sentido você representar como criança. Aí você usa o quadrado ou o círculo, né, para falar de macho ou fêmea. Aqui tem algumas outras intervenções, eu não vou me ater a isso agora, a gente tem um tempinho mais reduzido. Eu quero passar para vocês aqui um exemplo e te ajudar com um macetezinho. Pessoal, aqui são dois heredogramas clássicos. Eu acredito que vocês estejam vendo aqui melhor o primeiro, depois eu coloco a câmera lá no segundo, para ficar mais fácil vocês observarem. Esse primeiro aqui, ele é uma demonstração clara de como a gente tem que começar um heredograma. Eu gosto muito de usar um macete, e eu espero que esse macete ajude vocês. Se não estiver tratando de herança sexual relacionada ao sexo, que a gente chama de ligado ao sexo, restrita ao sexo, você vai usar um macete, tá? Qual é o macete, Joãozinho? Procura pais iguais que tenha pelo menos um filho diferente. Me explica, veja. Neste caso aqui, ó, você tem um pai que ele é branquinho e uma mãe que ela é coloridinha. Nesse caso, você não tem pais com a mesma característica. Isso está indicando que o pai tem uma característica e a mãe tem outra. Então, não são os pais iguais. Não é o que eu busco. Então, eu vou procurar um outro caso. Este casal aqui, sim, ó. O homem e a mulher são branquinhos, então isso significa que eles são iguais, que têm as mesmas características. Consegui a primeira condição. Qual é a segunda condição? Que eles tenham pelo menos um filho diferente deles. Então, pais iguais com pelo menos um filho diferente, isso gera para a gente uma facilidade muito grande. Obrigatoriamente, os pais são heterozigotos, razão azinho, e o filho é recessivo. Joãozinho, isso funciona sempre? Sempre que não for um caso de herança sexual. Você vai usar isso aqui e vai te ajudar muito a começar. Então você acabou de descobrir que os pais são heterozigotos e o filho diferente é recessivo. Imediatamente você descobriu que todo mundo que é pintadinho azinho, azinho, você vai colocar azinho, azinho em todos os pintados e vai colocar um azão em cada um dos branquinhos. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Então você já sabe que quem é branco tem que ter pelo menos um azão, porque se tivesse os dois azinhos, ele seria pintado. E agora você vai fazer uma análise e ver o que dá para descobrir. Dá uma olhadinha nesse indivíduo aqui, ó. Ele não é filho desse casal, assim como essa mulher? E repare, eles receberam um azão. Eles têm que receber um segundo gene. Um vem sempre do pai e o outro da mãe. O azão, nesse caso, não tem como ter vindo da mãe. Isso indica que ele veio de quem? Do pai. Então, o pai mandou o azão para ele e para ela. Todo mundo tem que receber também o gene da mãe. E a mãe aqui só pode mandar o quê? Azinho. Então a gente sabe que esses dois indivíduos aqui, eles vão ser obrigatoriamente azão, azinho ou heterozigoto. Massa, João, Joãozinho, e esse topíssimo, de João. cima aqui? Como é que é? Topíssimo, 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 topíssimo. Massa demais. Facilitou? Demais da conta, filho. Então, essa é a intenção, ver se a gente consegue ajudar vocês aí. Então, pessoal, esse indivíduo aqui a gente não consegue determinar. Tá? Esse aqui a gente faz uma marcaçãozinha para facilitar. Eu vou te dar um outro exemplo ali com o heredograma 2. Deixa eu ver se ele está no foco. Melhorar aqui para vocês. Pessoal, do mesmo jeito, procure sempre pais iguais com filhos diferentes. Vai te ajudar muito. Repetindo, desde que não seja uma herança sexual. Então, olha lá. Os pais são diferentes, não me serve. Os pais aqui são iguais. Reparem, os dois são pintadinhos. Tem que ter pelo menos um filho diferente deles. Tá lá, ó. Pais iguais com filhos diferentes. O diferente é azinho, azinho, e os pais iguais, heterozigotos, o azão, azinho. Repare que aqui, ó, o meu dominante é o colorido. Então, cuidado com essa ideia, tá? Sempre avalie, sempre olhe. O que você faz agora? Você descobriu que quem é branquinho é recessivo. Sai pondo azinho, azinho para todos os branquinhos. E quem for colorido, põe azão alguma coisa e nós vamos tentar descobrir, tipo esse caso. Colocou azinho, azinho em todos os branquinhos, os coloridinhos são azão alguma coisa, agora vamos tentar descobrir. Acompanhe comigo. Essa mulher aqui, ó, casou com esse homem e eles tiveram uma criança azinho, azinho. Todo mundo não recebe um gene do pai e da mãe? Significa que um azinho veio da mãe, o outro azinho veio de quem? Perdão, do pai e o outro azinho veio de quem? Da mãe. Isso significa que essa mulher, ela é azão, azinho. Dá para eu ver isso em outras situações? Dá para você ver, sim. Joãozinho, vira a câmera só um pouquinho. Joãozinho, vira a câmera só um pouquinho. Para cá? Aí, garoto. Aí. Aí, Queridos, Codom. Bom. dá uma olhadinha aqui, ó. Neste caso, esse homem, dá para eu saber o que ele é?
ele não teve uma criança azinho, um azinho veio da mãe, o outro azinho tem que ter vindo dele. Então ele eu também consigo determinar. Então tá lá, ó, eu consigo mostrar que essa mulher recebeu um azinho da mãe e que esse homem aqui doou um azinho para o filho. Então eu consigo fazer essa avaliação para conseguir chegar no resultado. Pessoal, então procurem pais iguais com filhos diferentes, que vai te ajudar sempre a começar um heredograma, desde que não seja herança sexual. E aí, o Claudinho falou sobre probabilidade condicional. Eu deixei aqui um exemplo aqui para o final, para vocês darem uma olhadinha. Eu vou ler com vocês aqui e eu vou mostrar para vocês dois tipos de pergunta muito comuns e que às vezes fazem confusão na cabeça de vocês aqui na genética. Olha lá. Sem condição, não tenho delimitação aqui. Qual é a probabilidade de um casal de heterozigotos, então tá lá, heterozigotos, virem a ter, ou seja, não nasceu a criança, ela vai nascer. Ela ainda não tem a característica visível definida, eu não vi. Então, como vai nascer, qual é a chance de ter uma criança desse casal também heterozigoto? Você vai fazer o cruzamento, tá lá, a criança ela pode ser assim, assim, assim ou assim. Então ela pode ser qualquer um desses indivíduos aqui. Consequentemente, qual é a chance dela ser heterozigota? 2, que é o que eu quero, dentro do total de possibilidades que eu tenho aqui, que no caso seria 4. Então 2/4 ou 50%. Olha a diferença da pergunta 2. Dá uma olhadinha lá. Claudinho, se eu tiver errado aí, você me corrige. Se errar jamais. Uma condição. Sabe-se que um casal heterozigoto, ó, bem parecido com o outro, um casal heterozigoto, teve, ou seja, já nasceu. Então eu já estou vendo a criança. Teve uma criança com característica dominante. Eu acabei de impor uma condição. Eu disse que a criança já nasceu e ela é dominante. Qual é a probabilidade da criança ser heterozigota? Pessoal, muito cuidado aqui. Qual a restrição que eu impus? Se eu fizer o cruzamento dos dois aqui, eles podem ter essas 4 possibilidades de filhos, de descendentes. Só que eu te disse que já nasceu. E não nasceu azinho. Ela já nasceu dominante. Então ela tem azão. Obrigatoriamente ela tem azão. Então eu não posso considerar a possibilidade dela ser azinho, porque ela já nasceu. Eu já te impus uma restrição. Consequentemente, só posso considerar dentro dessas 3 possibilidades. E aí a pergunta é, sendo dominante, olha a restrição, qual a probabilidade de ser heterozigoto? São 2 indivíduos dentro de um total de 3. Não considero esse aqui porque ela já nasceu dominante. Então é muito comum a gente usar isso aí na genética. Joãozinho, aí apareceu bem a ideia da condição, da redução do espaço amostral, né? Que ela reduziu o espaço amostral, né, João? Perfeito. Então fica bem claro aí como é que a gente trabalha. Seu sofá é lindo, João. Seu sofá é lindo. Muito obrigado. Que dia que você vai vir aqui para me ver? Vamos marcar um dia. Agora deixa eu acabar essa correria primeiro. João, vamos acabar com esse isolamento, né? Nossa, não aguento mais não, tá doido. Tô com saudade desses meninos, rapaz. Tô morrendo de saudade desses meninos. Meus amores, então, para esse finalzinho, eu e o Joãozinho bolamos alguns exercícios, né, John? Para poder brincar com vocês aí. Não sei se vai dar tempo de fazer todos, mas nós bolamos 4. Vamos discutir um, que é da Unicamp. Claudinho, na realidade, eu não sei se você olhou no relógio, nós temos 5 minutos. Pois é. Você acha melhor a gente abrir para perguntas ou a gente tentar fazer um exercício? Uai, não sei, o que você acha, João? Então manda, vai lá, gatinhos, pergunta pra gente então. Vai dar tempo de fazer aquele do match da Anne? Vamos tentar fazer aquele? Põe aí. Meus amores, é uma questãozinha bem light, bem bonitinha. Eu vou pensar aqui com o John vai me dando auxiliando e a gente vai fechando. Por que eu vou fazer a questão? Porque eu quero fazer aquela de vocês, aquela que o João falou. O João fez os cruzamentos usando a ideia da distributiva, né? Eu vou tentar fazer aqui diferente. Eu vou fazer usando a tabelinha que eu acho mais fácil. O exercício ele é o seguinte, vamos entender o exercício. Uma historinha da Unicamp, a questão, ela fala assim, ó, um reality show americano mostra 6 membros da família Rolo, na qual cada um dos pais sofre de um tipo diferente de nanismo. Tá ok? Eu sei que está ao contrário, mas só para facilitar. Aí isso que ele está dizendo pra gente. O que mais que ele falou? Matt, o pai, tem displasia distrófica, doença autossômica recessiva desenho. M, a mãe, tem acondroplasia, doença autossômica dominante. Razão traço, né? A forma mais comum de nanismo
que ocorre em 1 de cada 15 mil recém-nascidos. Matt e Amy têm 4 filhos, Jeremy, Zachary, Molly e Jacob. Jeremy e Zachary são gêmeos, porém apenas Zachary sofre do mesmo problema que a mãe. Qual a probabilidade de Amy e Matt terem outro filho ou filha com acondroplasia? Essa é a primeira parte da pergunta. Então ele falou que são 6 pessoas, ok? 6 pessoas. O pai e a mãe sofrem de nanismo, ok? O pai por um tipo, a mãe por outro. O pai, ele tem displasia distrófica. E a mãe tem John, isso não é muito difícil. Acondroplasia. Acondroplasia autossômica dominante. Razão alguma coisa. Aí eu serve para homem e para mulher. Isso para homem e para mulher. Aí eu vou virar aqui um pouquinho só para vocês entenderem como é que nós pensamos na ideia. A pergunta do exercício é, deles terem mais um filho, se eles tiverem mais um filho, qual a probabilidade, ok, desse filho nascer com acondroplasia, que é a doença da mãe, ok? Então a brincadeira seria mais ou menos assim a nossa ideia. Ó. Vou virar aqui de novo, gatinhos. Então a história aqui, vou usar o desenho do João, tá bom? Então olha só, eu fiz aqui o desenho do João também. Aí eu pensei no seguinte, a perguntinha foi, qual que é a chance deles terem um filho com como é que é o nome, João? Acondroplasia. Aí o pai chama Matt, então ele tá aqui bonitinho. A mãe é M, tá? Ela é a que tem a doença que eu quero analisar. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui pintadinho, tal, tranquilinho. Porque apresenta aquilo que eu quero analisar. Eles tiveram 4 filhos. Tudo bem? Aqui tá os 2 filhos, separadamente. A menina e o menino. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Galerinha, são 2 características, tá? Isso é um caso de segunda lei de Mendel. Está trabalhando 2 características. São 2 tipos diferentes de nanismo. Um é uma displasia e o outro é a acondroplasia. O Claudinho fez aí um heredograma só com uma característica, ele vai fazer separado, que não tem problema algum, inclusive é até mais fácil. Você faz com uma, depois você faz com outra característica. Ele está fazendo com a característica da M, né? Primeiro, isso. Que é a acondroplasia. Confere? Isso, confere, Joãozinho. Então, o que nós fizemos aqui? O que nós discutimos? Como o Matt ele é excessivo, ele é azinho. Né? A M é dominante, então azão, alguma coisa. Tem filhos aqui, ó, que são normais. Então a M, me corrige aí, João. Como ela tem filhos normais, então a M, ela é heterozigota, certo, Joãozinho? Certíssimo. Sou bom nesse trem, cara. Então ela vai ser do tipo azão-azinho, né? Então o Matt azinho, a M azão-azinho. Aí eu gosto de fazer assim, o João gosta da distributiva, eu gosto da tabelinha. Aí eu coloquei, o Matt tá aqui, ó, azinho. A M, azão. Tudo bem? Aí nos cruzamentos, ó, um da M, um do Matt. Então, azão com azinho. Azão com azinho. E embaixo agora com o segundo. Azinho com azinho. Azinho com azinho. Tudo bem, né? Então, como a M, ela é azão-azinho, então todo indivíduo que tiver azão-azinho, ele tem a acondroplasia. Isso? Vou pegar o nome, João. Acondroplasia. Acondroplasia. Isso, João? Tá. Então eu tenho quantos indivíduos? Eu tenho este e este indivíduo, que são 2 resultados. 2 resultados de quanto? De 4. Então 2 de 4 resultados. 2 em 4, ou 1 em 5, ou 0,5 ou 50%. Acertei, professor João? Certíssimo. Aí, né, ele tem uma segunda perguntinha, gatinhos, que ele fala o seguinte pra gente. No mesmo exercício. Fala assim, ó. Qual a probabilidade de causar ter um filho ou uma filha com displasia distrófica? Displasia distrófica é a doença do Matt, né? Então é a doença do Matt. Então tem que ser desenho. Tudo bem? Aí tem 2 situações para pensar para a AME. A AME pode ser dominante ou ela pode ser heterozigota. Se ela for dominante, então é desão. Se ela for heterozigoto, desão. Então tem que pensar nas 2, né? Se ela for dominante, desão, aí eu montei a tabelinha para ela. A M, desão, o Matt, desenho. Fazendo os cruzamentos, usando aquela ideia lá em cima, eu tenho desão. Ou seja, para ser
da displasia, tem que ser desenho. Nos nossos cruzamentos, nenhum resultado foi desenho. Então, qual que é a chance? Se ela for dominante desão, 0%. Agora, se ela for heterozigota, aí ela pode ser desão. Se ela pode ser desão, aí eu faço os cruzamentos de novo. O match, desenho, ela, desão. Os cruzamentos, todos de novo, usando a mesma ideia, campeão, sou campeão. Aí o que acontece? Desão, desenho. Agora eu tenho 2 resultados que dão a doença, né? Então, 2 resultados de 4. 2 de 4, 2 em 4, 1 em 2, ou 50%. Acertei, professor João? Que é isso, hein? Já pode tomar meu lugar lá o dia que eu não puder ir, hein? Assume a aula de genética facinho. Só um comentário aí que você não vai ver escrito. A Ângela disse que você só vai dar conta de falar essa palavra se você tirar a camisa. Tirar a camisa não pode. Esse é o último estágio, João. Não pode. Cara, foi muito massa. Top. Foi lindo. Mas demais, gatinhos, foi um prazerzão, meu Deus. Tô morrendo de saudade de vocês. Continuem se cuidando, por favor, tá? Continue estudando, continua lá, tudo bonitinho que vocês precisarem. Nós estamos sempre à disposição, tá bom? Joãozinho, você é o cara. Trabalhar contigo é sempre bom, você sabe disso. Você é do meu coração. Beijo. Gatinhos, beijo. Valeu demais, fiquem bem aí, fiquem com Deus, saudade demais de vocês. Qualquer coisa, vão falando com a gente. Obrigado pela participação e nós estamos aí para o que vocês precisarem, tá? Contem conosco e até qualquer hora aí a gente faz outra dessa aí, apronta de novo. Vamos demais. A gente não vai contigo, aula às vezes, mas espero ter ajudado aí. Fique com Deus. Valeu, João. Um abraço, Joãozinho. Valeu, Claudinho. Até agora. Tchau, gatinhos.